Shalom Adonai, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre o Jesus histórico. Nós falamos na aula anterior sobre a introdução a essa teoria, a essa tese, a essa proposta, como ela foi discorrida e desenvolvida nos seus primórdios, tá? E até como que ela foi encabeçada pelo rei Marius e depois, claro, por aqueles que deram um certo prosseguimento, como o caso do Rudolf Bultmann, que teve uma participação muito influente. Agora, hoje, nós já vamos começar a entrar em uma esfera um pouco diferente e até mais adiante dentro dessa proposta, que vamos trabalhar com a questão principalmente do que levou, não é? Ou do que motivou essa, vamos dizer assim, renúncia ao Jesus histórico e essa retirada para o baluarte da pregação, tá? Que os apóstolos fizeram de Cristo. Então, eles vão colocar aqui nessas duas teses, nessas duas considerações, o que levou eles a começar, vamos dizer assim, a fomentar de uma forma mais incisiva o Jesus histórico para poder realmente desconstruir, tá, a pregação sobre Cristo desenvolvida pelos apóstolos, ou seja, o que a igreja testificava e o que os evangelhos relatavam sobre Jesus. Então agora, primeiro, a consideração que vai ser colocada em pauta pelos aqueles que estão aderindo e trabalhando com Jesus histórico é que, ao observar as fontes, tá, vai se encontrar algumas faltas. Por exemplo, eles vão dizer que não tem nenhum texto, certo, escrito pelas mãos de Jesus, como a temos pela mão do apóstolo Paulo. Essa é a primeira incisão deles. Segundo, Jesus nós conhecemos unicamente através dos evangelhos, que não são inclusive biografias, mas testemunhos de fé e que contêm elementos que são muito secundários e transformados inclusive em numerosas lendas. É assim que eles consideravam, tá? Recordemos tão somente os relatos dos milagres. Até aqui eu quero fazer uma ressalva. Os milagres, principalmente, com a propositura dentro do Jesus histórico e dentro do Novo Testamento, com a sua obra Teologia do Novo Testamento, o Rudolf Bultmann vai procurar, de uma forma ou outra, trabalhar com a crítica histórica e com a histórico-crítica, uma metodologia que vai ele prover para justamente vir a promover uma desmitologização do Novo Testamento, tá? Principalmente dentro do quesito milagres. E aí os quatro evangelistas vão dizer que eles descrevem a Jesus do ponto de vista de uma convicção que eles próprios têm de fé, convicção pessoal, tá? Marcos, por exemplo, nos apresenta segundo um oculto filho do homem. Mateus, um secreto rei de Israel. Lucas, o Senhor da igreja nascente. E João, o filho do homem que se revela a si mesmo. Então essas são as posições que eles estão defendendo para poder dar prosseguimento e estruturação à tese e os argumentos que estão construindo para o Jesus histórico, tá? A tese central do Jesus histórico. Depois eles vão dizer também que para se livrar dessas situações que estão se encontrando, eles têm que se livrar de um subjetivismo. E um subjetivismo que é chamado investigação sobre o Jesus histórico.
tá? E aí eles vão dizer que nós precisamos tirar as consequências radicais, principalmente do fato de que conhecemos Jesus unicamente na roupagem mítica. Essa é até uma linguagem, como eu já falei, do Bultmann, tá? Devemos aceitar que não podemos assim remontar, certo? Eles vão dizer que não pode assim remontar ao querigma. Ou seja, não pode se remontar além do querigma, não pode se ir além do querigma, tá? Se tentarmos, pisaremos em terreno movediço. Aí, eles vão prosseguir, vão dar continuidade a essa discussão, dizendo que as fontes, elas são propositoras de uma questão principalmente científica. E vão dizer também que longe disso nós podemos averiguar que muitas coisas acerca dele e de sua pregação podem ser consideradas como recursos da crítica histórica. Aí entra já as questões de ordem científica, tá? Analisamos as fontes. Não é nada que tivesse a importância para a fé, segundo eles. Porque esse Jesus de Nazaré foi um profeta judeu. Tá? É verdade que foi um profeta que, ao exigir obediência radical, ele considera plenamente o homem como pecador e lhe prega o perdão divino. Então essa é uma outra postulação que eles vão fazer para desconstruir o Jesus desenvolvido, narrado, testificado, inspirado pelo Espírito Santo nos evangelhos, texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo que consta nos evangelhos como a narrativa, a biografia, o testemunho autêntico do ministério de Jesus, da sua vida, obra e ministério, e também morte e ressurreição, e do Jesus, claro, testemunho dos apóstolos, que era a pregação desenvolvida na igreja. Tá? Agora, uma outra questão também que eles vão falar e vão utilizar é dizer que, além de ele ser um profeta, ele teve a pretensão de que a atitude que se tornasse diante a sua própria palavra era uma atitude que se tomava diante de Deus. Então, eles vão trabalhar com uma tese de um comportamento ético para um relacionamento com Deus. Mas, apesar de tudo, Jesus seguiu estando dentro do marco do judaísmo. O que Jesus prega é uma fé judaica em Deus, a fé do Antigo Testamento, ainda que uma fé radicalizada. Então, dentro disso, também eles vão querer levar em consideração uma relação de Jesus com o Antigo Testamento, e aí eles vão utilizar-se dessa prerrogativa, para defender que Jesus estaria conduzindo o povo a uma fé judaica e uma fé pautada principalmente em algumas inovações que eles consideram um radicalismo, mas mesmo assim não deixaria de ser todo um movimento judaico encabeçado por Jesus para levar o povo a uma retomada da fé judaica e do seu relacionamento com Deus, ou seja, com Yahvé. Essa é a postulação dos que estão nesse momento defendendo Jesus histórico. E aí, vamos agora analisar o que pensa o Bultmann, tá? E aí Jesus, para Bultmann, que é um dos grandes fomentadores dessa teoria, ele vai estar dentro da história do judaísmo, não do cristianismo. Tá? E é verdade até que o profeta judeu, segundo ele, pode ter interesse histórico para a teologia do Novo Testamento, porém não tem nem pode ter significação alguma para a fé cristã.
Uma outra questão que ele vai colocar, que ele considera o cristianismo não começando senão a Páscoa. E a mudança que perspectiva tem sido de uma forma até imensa e intensa, pode-se dizer que ela é propositora de uma vertente em que o Cristo ressuscitado, ele é promovedor de um Jesus que não foi mais que um profeta judeu. Uma outra questão também é que a proposição da teologia do Novo Testamento, escrita pelo Bultmann, ela é responsável aos pressupostos da teologia neotestamentária a partir de uma integração de si mesma. Tá? Bultmann, por exemplo, ele deve considerar as palavras, principalmente referente aos pressupostos, ao que ele supõe, ao que ele considera, tá? As teses que ele criou. Jesus é um dos pressupostos, segundo ele, entre muitos outros que é desenvolvido dentro da teologia do Novo Testamento. E talvez não seja sequer o pressuposto decisivo. Tá? Existem outros fatores tão importantes, segundo eles, que as experiências da Páscoa, os discípulos que tiveram, principalmente da fé do judaísmo, ou no Messias e outro mito do mundo pagão circundante, vem a proporcionar uma roupagem com a qual se vestiu a Jesus. Daí que vai se seguir a tarefa atual e a proposta atual, que é não de persegui-lo, mas sim de desenvolver uma tese de que o Jesus histórico seria uma construção mitológica, ou seja, o Jesus proposto pelos evangelhos era oriundo de uma ficção e um mito. Tá? Por exemplo, o Gerhard Ebeling, ele vai dizer, tá? A revelação não é um fato histórico. Ele vai considerar isso. Senão que surge como um acontecimento existencialmente histórico. Então não pode ser encerrada nos anos 1 a 30. Mas a revelação se realiza sempre que se prega o querigma nos acontecimentos da fé e se efetua a revelação. Por exemplo, revisemos agora essa posição teológica. Em primeiro lugar, devemos acentuar com ênfase os elementos positivos. E segundo, a investigação crítica dos nossos dias, que realmente é distinta, inclusive, do século XIX. Tá? E uma outra questão também que vão colocar é acerca ou sobre o abandono da preposição do verbo que se fez carne. E até de volatizar, tá? A história da salvação, a ação de Deus no homem Jesus e a sua própria pregação. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, a afirmativa desenvolvida e proposta e discorrida dentro do que propõe o Jesus histórico. Tá? Uma outra questão também a ser considerada e ser pensada é que, se nós formos observar, e eu quero dar continuidade a isso na próxima aula, principalmente essa questão do que vai defender o Ebeling, do que vai defender o Bultmann e do que vai defender outros teóricos que vamos estudar, são tentativas, tá? De desconstruir a tese dos evangelhos
no aspecto da inspiração do texto, aonde narra a verdade, onde narra o acontecimento real do que veio acontecer e do que aconteceu e do que é a verdade, como declarou o próprio Cristo, e também da pregação que é fruto do que viram e ouviram, a pregação da igreja primitiva, feita pelos apóstolos. Então, eles vão procurar dizer e defender que esses são fatores históricos, que não têm um teor comprobatório que se possa tutelar como sendo verdade, e aí vão atribuir como mito, vão procurar colocar questões históricos críticas e críticas históricas para poder desconstruir toda a argumentação e com isso dar prosseguimento às suas abordagens. E aí na próxima aula, na aula da próxima etapa, a nossa terceira aula, nós iremos dar continuidade a isso para vermos qual é os argumentos que vão continuar sendo construídos nessa tese, que ela durou mais de aproximadamente, ela começou no século, vamos dizer assim, 17, mas ela foi até o século 19, quase entrando no século 20. Então, nós vamos ter não só a leitura, a posição, a argumentação vamos estudar só a argumentação que nós estamos agora, nos primeiros momentos, utilizando os escritos narrativos e históricos do Joaquim Remia, mas também vamos trabalhar com outros teóricos que tratam sobre Jesus histórico para construirmos aqui uma aula e uma argumentação e um desenvolvimento sobre esse assunto que seja bem substancioso. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula dentro desse assunto.